As redes sociais estão acabando com o seu futuro e fudendo com a sua cabeça. Nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu comigo depois de ter ficado 5 meses longe das redes sociais e por que pelo menos uma vez na vida você deve tentar fazer o mesmo teste. Bom, meu nome é Rafael, meu canal aqui é sobre desenvolvimento pessoal e profissional e de vez em quando eu dou uns conselhos sobre a vida. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Se afastar das redes sociais não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, é muito difícil, porque estamos o tempo todo sendo bombardeados por dopamina barata que vem de todos os lados. Você sabia que o brasileiro gasta em média 5 horas nas redes sociais? Cara, 5 horas é quase uma jornada de trabalho. Ah, mas é só conteúdo para relaxar. Cara, como você pode dizer isso se você passa a maior parte do tempo no Instagram? O dia só tem 24 horas, a conta não fecha. Provavelmente seu trabalho está todo acumulado e você não está fazendo o que tem que fazer. Para entender melhor, é importante ressaltar que eu tinha uma vida normal, como todo cidadão brasileiro. Acordava cedo, tomava meu café, me arrumava, ia pro trabalho, depois voltava e ficava navegando na net. Cara, acho que ninguém mais fala sobre isso, né? Navegando na net. Até denunciei minha idade aqui, né? E por fim ia dormir. E essa rotina se repetia dia após dia, semana após semana, mês após mês. Tinha dias que eram mais calmos, outros eram mais corridos. E tinha dias que eu nem queria levantar da cama. Eu lembro como se fosse hoje, uma vez que eu chorei, literalmente chorei, entrei em prantos porque eu não queria trabalhar. Eu cheio de raiva, tendo que engolir meu orgulho, sabendo que não tinha escolhas, principalmente escolher fazer o que eu queria, sabe? Eu precisava fazer o que tinha que ser feito. E eu não tô falando isso da boca pra fora, calma, você vai entender. E ao longo do tempo eu fui percebendo alguns sinais que, através de alguns incômodos que eu vinha sentindo, conforme o tempo ia passando, esse incômodo vinha com mais frequência e com mais intensidade. E apesar de eu não saber o que exatamente significava esses sinais, eu sabia que alguma coisa não estava certa na minha vida. Eu tenho saúde, tenho trabalho, graças a Deus não devo nada a ninguém. Então, que incômodo era esse? Eu ficava me perguntando, né? Por que toda vez que eu acordava eu sentia um peso nas costas? Por que toda vez que eu ia trabalhar eu sentia raiva, frustrado? Por que toda vez que algo saía do meu controle eu só queria descontar nas pessoas? Por que quando eu chegava do trabalho só queria fugir da realidade até cair no sono? Ou por que quando eu ia dormir eu tinha aquela sensação de que meu dia foi um fracasso? Por quê? Cara, era muita pergunta. Eu sei que parece loucura, mas eu tava entrando numa paranoia que não me permitia enxergar como a vida era de fato, fora da minha realidade. Aquilo me sufocava de um jeito que eu não tinha nem espaço suficiente para ouvir a minha própria voz em pensamento. A minha mente era tudo cinza, uma confusão danada. E aquilo tava consumindo todas as minhas energias e eu só queria resolver aquilo, cara, seja lá o que aquilo era, né? Eu lembro que chegou num ponto tão grande assim de estresse que eu dei um soco na mesa assim num momento de raiva e até quebrou uma das partes de madeira ali que dava fixação na mesa, sabe? E ali eu realmente dei um basta naquilo tudo, cara. E se você tá aqui até agora é porque você tá no mesmo barco. Quer saber o que eu fiz? Fica comigo aqui até o final. Aproveita pra curtir e se inscrever no meu canal e pra me dar uma ajuda, valeu? Voltando. E quando eu resolvi dar um basta, de uma forma assim mais intuitiva que eu tinha naquele momento, né? Pra não tacar o telefone pela janela, eu simplesmente desliguei ele por 2 dias. Eu joguei ele por cima da estante e deixei ele lá mesmo. Mais tarde, naquela noite, sem telefone pra mexer, né? Mas também não queria dar o braço a torcer. Eu fui deitar um pouco mais cedo, mas cheio de ódio ainda. Mas coloquei a cabeça no travesseiro e comecei a refletir sobre algumas coisas que me levaram àquela situação. E no momento de reflexão, eu consegui perceber que eu consegui ouvir meu próprio pensamento. Que estranho, né? Depois de muito tempo, assim, eu consegui realmente dar ouvidos pra voz da minha cabeça. Eu nunca senti uma paz tão grande assim na minha vida. Ali eu tive a primeira percepção de que era o telefone que tava me fazendo mal. Num primeiro momento, era o telefone. Eu sabia que ele me despertava gatilhos de raiva, de estresse, de ansiedade. Bom, finalmente caí no sono pesado, né? Diga-se de passagem, que fazia muito tempo que eu não tinha um sono tão bom assim, tão tranquilo. Enfim, afinal era só estresse, né? Fiquei 2 dias sem pegar no telefone, que justamente calhou de ser 2 dias que eu tava de folga do trabalho. E como tudo não são flores, né? Segunda-feira eu tava lá, tendo que usar o telefone pra trabalhar. Afinal, eu tinha que me comunicar com os funcionários, com os fornecedores, com o chefe. Mas eu tava relutante de que eu não pegaria o telefone pra nada. Eu tava convicto de que eu ia conseguir. Mas todo mundo sabe que isso é impossível, né? Deixa eu ver aqui tal coisa, deixa eu ver o que o fulano postou, deixa eu ver aqui uma mensagem, enfim. Tudo quanto era lugar, eu levava o celular comigo, cara. Impressionante. Era pra ir no banheiro, era pra ir escovar o dente, era pra ir pra academia, era pra cagar, era até pra ir pro trabalho. Teve uma vez que eu me lembro que eu tava indo pro trabalho, né? Eu peguei o telefone e fui assim, né? E era um trajeto curto, eu fazia andando, né? Demorava ali uns 8 minutos. Eu ia andando e fui assim, né? Cara, eu lembro que
Eu me dei conta que eu tava andando no meio da rua quando eu cheguei na rua do meu trabalho. Eu até pensei, falei, cara, como é que eu cheguei aqui, cara? Eu não vi ninguém, cara, o que aconteceu? Como é que eu atravessei a rua? E o responsável, você sabe, né? Quem é? É o Instagram, o Facebook, é o TikTok. Dopamina digital pura, cara. Eu tava tão alienado que eu não tinha tempo nem pra mim mesmo. E como que eu caía nessa armadilha, cara? O motivo inicial era eu entrar pra trabalhar, pra ver coisas de trabalho, fazer networking. Mas no final eu era vencido pelo algoritmo. Estranhamente, eles sabiam mais de mim do que eu mesmo. Como eles sabiam que eu gostava de certos conteúdos? E eles estavam certos, porque eu entrava e ficava horas. E eu ficava assim, cara, eu vou entrar aqui rapidinho só pra ver se tem alguma coisa nova. Sendo que eu mesmo me perguntava, cara, você acabou de pegar o telefone tem 1 minuto. O que você tem que ver agora que você não pode ver depois? Tá, entendi. Você quer saber o que as redes sociais têm a ver com isso, né? Calma, relaxa, eu vou te contar. Um belo dia eu quis fazer a limpa no meu Instagram, né? Eu comecei a excluir uns perfis, umas pessoas. E nessa leva eu tirei uma cacetada de perfis que tinha esses gurus aí, né? Que falam não sei o que de riqueza, de prosperidade, que ostentava isso, que falava isso e aquilo, que falava XYZ, enfim. Tirei tudo isso. E depois daquele dia eu senti uma melhora significativa. Eu fiquei mais leve, eu não tava com tanta raiva assim das coisas. E eu comecei a fazer uma autorreflexão para entender a ligação da minha melhora de vida com aquele ato que eu tive de sair excluindo todo mundo. E finalmente a ficha caiu, do nada. Que toda vez que eu abri o Instagram, eu ia justamente pro perfil dessa galera. Eu queria ver a Ferrari que o fulano tava dirigindo, eu queria ter a Lamborghini do ciclano, eu queria saber qual o novo código que eu tinha que desbloquear. Quem pegou, pegou. Então eu tava sendo inundado por coisas que não eram da minha realidade, mas que eu desejava, que eu ansiava. E tudo que eles falavam eu praticamente tomava como regra. Mas no final nunca dava certo, cara. E eu comecei a partir daí entender que todo aquele incômodo que eu falei que estava sentindo no início do vídeo era simplesmente um sentimento de comparação. No meu inconsciente eu queria viver tudo aquilo ali, só que quando eu olhava para minha vida, para minha realidade, eu não tinha e tampouco sabia como chegar lá, e isso me frustrava. E olha que bizarro, cara. Culturalmente falando, o povo brasileiro ele tende a sempre se comparar com o pior, não com o melhor. A gente sempre tenta se nivelar por baixo. Pô, eu sou um bosta porque eu não tenho uma Ferrari. Nossa, sou um fracasso, sou um completo inútil. Porque o Outlier lá tá milionário e eu tô aqui fudido. Eu senti a máscara caindo, sabe? Aquilo não era eu, não era um sentimento genuíno. Eu não queria ser aquelas pessoas, eu só queria o que eles tinham. E tá tudo certo, cara. Você tem inveja, todo mundo na vida já teve inveja ou vai ter. O problema é você não conseguir detectar a inveja pra destruí-la e acabar sendo destruída por ela, entendeu? Em outras palavras, eu tava num movimento compulsivo de ver a vida dos outros. A vaidade vai tomando conta de um jeito que você não percebe no primeiro momento e faz com que a nossa vida ou a vida dos outros se torne uma novela. E você quer acompanhar todos os capítulos. Qual valor você está agregando, cara, na sua vida, maratonando a vida dos outros? O que você ganha invejando a vida dos outros? Eu precisei me questionar sobre o que eu queria da minha vida. E quando eu detectei esses sinais, cara, eu percebi que se eu parasse de uma vez por todas, de forma brusca, eu ia acabar caindo em tentação de novo. Então eu excluí todo mundo do meu Instagram, que eu não tinha tanta proximidade assim, que não faria nenhuma diferença pra mim na minha vida. Coloquei o meu perfil no privado, né, até também pra ninguém me seguir de volta. E excluí o Facebook também. Fiquei um mês, cara, putz, que paz. Só que aí um belo dia, eu no tédio, né, assim, não tinha nada pra fazer, eu falei, cara, vou arriscar aqui, vou entrar no Rio só pra passar o tédio, passar o tempo e tal. Assim, tranquilo, de boa, né? E adivinha quem tava lá? O senhor algoritmo. Acabei sendo pego por ele e fiquei 1 hora na frente do telefone, cara. Todo mundo tá exausto de saber, e eu também, que você entra ali achando que vai ficar 15 minutos, mas no final de tudo você fica o dia todo, você fica horas. Quando você tá na rede social, você não pensa em nada, cara. Você começa a criar demandas no seu inconsciente através de posts que você faz, por exemplo. Por exemplo, você posta uma foto lá e começa a gerar expectativas de que vai ter curtidas, comentários. Aí vem lá, que vem notificação. Meu Deus, cara, meu Deus. Você perde a produtividade e no final do dia você fica com a memória ruim, falta de clareza. Você fica exausto, se sente meio lerdo. E aí vem aquela sensação de culpa, sabe? Você começa a se sentir culpado como se estivesse errado de alguma forma e começa a se cobrar cada vez mais para produzir cada vez mais. E isso gera um sono de má qualidade, indisposição. Você sente toda a sua energia drenada. E aí por um momento eu senti toda aquela sensação de novo, sabe?
Cara, que horrível, me deu uma decepção tão grande. E aí eu aproveitei essa deixa, né, que eu já tava muito tempo fora das redes sociais e eu não queria, cara, nem que por um momento eu tivesse um deslize e tivesse tudo aquilo de novo, aquele estresse, aquela ansiedade, aqueles surtos. E eu percebi que essa minha compulsividade era muito grande quando eu tava perto do telefone, mas quando eu tava longe, eu nem sequer lembrava dele. Então, eu entendi que eu precisava ir na raiz do problema. E aí dessa vez eu literalmente excluí o meu perfil no Instagram. E para ter certeza que eu não ia entrar de novo no Instagram, eu desinstalei o aplicativo do meu celular. E desde então eu tô em paz, tô sossegado. Vale lembrar também que eu tinha 2 WhatsApps, né? Sendo que um era comercial. E aí esse comercial, vira e mexe, aparecia alguém de trabalho ou que já tinha trabalhado junto e fazer fofoca, sabe? E eu aproveitei e excluí também. E aí eu só tenho meu telefone agora pra caso meus pais me liguem ou pra gravar os vídeos também agora pra vocês, né? E o Waze também, né? Que de vez em quando eu preciso do Waze. E qual foi a conclusão que eu tirei de toda essa minha experiência? Primeiro, cara, as redes sociais sabem mais dos seus gostos do que você mesmo, pode ter certeza. Aqueles perfis lá que aparecem lá em cima, lá quando você entra no Instagram, sabe? Aquelas bolinhas coloridas. As pessoas que aparecem primeiro são as pessoas que você mais consome conteúdo, as pessoas que você mais visualiza, as pessoas que você mais acompanha. Você sabia disso? Os seus reels, cara, só aparecem aqueles vídeos que tem a probabilidade de fazer você ficar mais tempo consumindo. O teu procurar, sabe? Aquele que tem uma lupazinha embaixo, só tem posts de temas que você mais consome. Aliás, se aparece muita mulher de biquíni ali é porque tu só consome isso, hein? Se liguem, rapaz, se liguem. E todas essas redes sociais, cara, elas são feitas pra te fazer consumir cada vez mais. Porque quanto mais você consome, mais tempo você tem na plataforma. E quanto mais tempo você tem na plataforma, mais chances de você ver um anúncio e acabar comprando. Se você não sabe, é assim que todas essas plataformas ganham dinheiro. Segundo, o tempo que você perde ali poderia estar sendo usado para estudar, para trabalhar mais, para treinar, para cuidar melhor da sua família, para fazer qualquer outra coisa mais produtiva que vai te fazer evoluir como pessoa e como profissional. Então isso acaba atrapalhando seu desempenho agora no presente, fazendo com que você deixe de lado coisas realmente produtivas que vão te trazer bons frutos no futuro. O tempo que você perdeu ali, cara, não vai voltar. E o pior de tudo é você ter perdido seu tempo com dopamina barata, com estímulos horríveis de recompensa, que na verdade não tem recompensa nenhuma. Isso só manipula seu cérebro, te deixando cada vez mais ansioso e te fazendo querer cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Isso literalmente é um vício, cara. Porque você fica alucinado, você fica cego. Você só quer ficar preso ali na plataforma. Se você tá assim, parabéns, cara. Você é um Zé Droguento digital. Terceiro, o fato de você ficar constantemente consumindo porcaria, e não vem falar que é coisa boa porque não é porcaria. Você só fica ali o tempo todo, toda hora, o dia todo, só consumindo besteira. Quando não é besteira de entretenimento, é conteúdo de como ficar rico. Sem falar daqueles caras que ficam vendo mulher rebolando o dia todo. Pelo amor de Deus, cara. Isso te faz entrar num ciclo de comparação. Os homens querem ser ricos, milionários. As mulheres querem ter os corpos perfeitos, ter peitão, ter bundão igual as mulheres saradas. E isso acaba contigo, cara, porque você começa a achar que aquilo é o certo. Que aquilo ali é o melhor pra você, que você necessita ter aquilo, porque senão você não vai ser feliz. Afinal, tá todo mundo ali sendo perfeito, sendo feliz ali, não tem tristeza. Caraca, que tristeza. Tá igual o Felipe Dávila. Que tristeza. Que merda. E quando você não consegue nem chegar perto daquilo ali, cara, daquele estágio, você começa a se sentir incapaz. Você perde o entusiasmo nas coisas. Tem gente que entra numa tristeza tão grande, cara, que às vezes é irreversível. E você acaba querendo desistir, cara, porque você acha que você nunca vai conseguir conquistar tudo aquilo ali. Então por isso é mais fácil nem tentar. E aí nisso você parou de estudar, parou de se dedicar ao trabalho, parou de treinar, parou de se importar em viver uma vida real. Você literalmente parou toda a sua vida e destruiu o seu futuro por causa disso, cara. Porque simplesmente acha que de forma honesta nunca vai conseguir. Mas não significa que você tem que enganar alguém, vender sonho, manipular alguma coisa pra poder achar que vai conseguir algo. Não vai, hein? Pelo amor de Deus, não faça isso. Fica a minha ressalva aqui, sai fora disso. E tem gente, cara, que de fato conquistou de forma honesta e simplesmente só posta foto no Instagram. Mas a maioria é picareta mesmo, só quer ostentar. Então se você tá preso nessa dopamina, você talvez nem saiba distinguir quem é quem ali dentro. Então saiba que de fato, cara, as redes sociais são sim um marco da tecnologia que veio para trazer mais facilidade e comodidade para as relações interpessoais. Porém, o fato de não sabermos lidar com toda essa gama de informações faz com que sejamos simplesmente colocados no meio do fogo cruzado. O problema não é a tecnologia, é o usuário da tecnologia.
No meu caso, eu tava literalmente sendo um Zé Droguinha do digital, porque eu só queria saber de rede social o tempo todo, toda hora, todo dia. E quando finalmente eu percebi que eu estava vivendo a vida dos outros e deixando a minha própria vida de lado, eu parei pra dar um basta nisso. Do que adianta eu ter aquilo tudo se eu não sou ninguém? Do que adianta eu viver pra Instagram e Facebook, sacrificar meu tempo de vida pra eles e não receber nada em troca? Afinal, eu sou o dono da minha vida ou é o Mark Zuckerberg? E aí, feito isso, eu entrei no modo caverna e eu tive mais tempo pra me dedicar às minhas coisas, ao meu trabalho e evoluir muito mais em todas as áreas da minha vida. E o melhor, sem falar nada pra ninguém e sem que alguém soubesse os meus passos. Quer paz melhor do que isso? Então, se você quer parar de ser um Zé Droguinha do digital, o próximo passo é curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal. E de verdade mesmo, cara, ajuda o próximo, porque isso é coisa séria. Eu falo de verdade mesmo. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que é viciado em rede social e que esteja precisando ali de uma ajuda, de um conselho. Isso pode ajudar, cara. Esse vídeo pode ajudá-lo. Aí eu vou deixar um vídeo aqui do lado mostrando como você deve fazer o seu modo caverna, cara. Porque se você fizer errado também não vai adiantar de nada. Hoje foi isso. Nos vemos no futuro.